Bom dia, meninos. Os meninos do terceiro ano, né, que tivemos aula agora pela manhã, presencial na escola, e aos demais alunos do grupo, né, eu vou fazer a correção da revisão. A nossa avaliação é na próxima quarta-feira, e aí vocês já dão uma olhadinha se acertaram todas as questões, vão tirando algumas dúvidas que possam ter ficado, tá? Para tirar um 10 na avaliação. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão que dá dois valores, e aí é como eu sempre falo para vocês. Vocês precisam identificar os valores que são dados, ó, pela unidade de medida, porque nem sempre a questão vai dizer que é a potência, vai dizer que é a DDP, mas aí se você lembrar que a potência é dada em watts e a DDP em volts, então fica muito mais fácil. Então vamos colocar aqui, primeira questão, e vamos fazer o cálculo. Em um refrigerador vem marcados valores de 1.800 watts, que eu vou saber que é a potência, como eu falei para vocês, potência é dada em watts. Então, fica a potência, ó, 1.800 watts. E o 220 é a DDP, ó, que é o U, que é 220 volts. O que é dado em volts é apenas a DDP. E aí, no item A, o que a questão quer? Que você calcule a intensidade da corrente elétrica, que no caso é o I, ó, tá? E no item B, ó, ele quer que você calcule o consumo de energia elétrica do aparelho, admitindo que ele permaneça ligado durante 3 horas. Então, ó, ele disse o tempo que o aparelho ficou ligado, né, que é 3 horas. E aí, para calcular a energia, eu vou precisar da potência, que eu tenho já ali, a questão já deu. E a fórmula da energia consumida é essa, ó, potência vezes o tempo, tá? Então, vamos lá. A primeira questão. Vocês vão utilizar essa fórmula, ó, P igual a vezes I. Por quê? Porque aparece ao mesmo tempo, ó, o P de potência, o U de DDP e o I de corrente elétrica, ó. E a potência, a DDP, a questão deu. E o I é quem eu quero encontrar. Então, aqui é só substituir, ó, no lugar do P de potência, você vai colocar 1.800, igual. No lugar do U, você vai colocar DDP de 220 volts. E o I, ó, não precisa do volts. Deixa eu apagar. Pronto, 220. Pronto. E o I é quem eu quero calcular. Agora, para encontrar o valor do I, o 220 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que o I é igual a 1.800 dividido por 220. E vai dar aproximadamente 8,1. E a corrente elétrica é dada em amperes, ó. Certo? No item B, a energia consumida, né? A potência, gente, tá aqui em watts, mas quando vocês forem para calcular a energia, vocês têm que transformar em quilowatt. Divide isso aqui por 1.000, ó. 1.800 dividido por 1.000 vai dar 1,8 quilowatt, tá? E aí a potência aqui, ó, 1,8. O tempo já está em hora, então é só substituir. Se tivesse em minuto, você tinha que transformar para hora. Como é que transforma minuto para hora? Dividindo por 60, porque 1 hora tem 60 minutos, certo? 3 vezes 8 aqui, 3 vezes 1,8 dá 5,4. A unidade de medida, quilowatt-hora. Não esqueça a unidade de medida, senão se for tirar um 10 e esquecer a unidade, eu boto 9,8, viu? Pronto, primeira questão respondida. A segunda questão é igual à primeira, porque em sala, né, eu fiz a primeira e deixaria a segunda para vocês fazerem em casa, para ver se realmente aprenderam. Então, vamos lá. Por um chuveiro elétrico circula corrente 10 amperes. Ó, sai anotando os dados, ó. Corrente elétrica, o I, 10 amperes. Quando ele é ligado a uma tensão de 127 volts, é o U, ó, que é dado em volts, é o U, 127. O item A. Calcule a potência recebida pelo chuveiro em quilowatt, ó. P igual vezes I para calcular a potência, só que ele quer que você transforme em quilowatt no final, certo? Isso é porque no item B já ia precisar você transformar. Então, o item A já pede para já ajudar vocês. Ó, potência U. Deixa eu voltar aqui, que ficou feio ali, mexeu no meu P. Pronto. P igual U, que é 127, vezes o I, que é 10, ó. Multiplicando isso aqui, ficaremos com 1.270 watts. E aí, o item A pede para calcular em quilowatt. Então,
Divide por 1000, gente, fica P igual, isso aqui dividido por 1000, ó, 1,2, arredondando, né? Quilowatt, tá? No item B, ele pede energia consumida, por isso que ele pediu para você transformar logo em quilowatt ali, ó. Energia é igual a potência vezes o tempo. A potência deu 1,2 vezes o tempo aqui, ó. A questão diz, ó, 6 horas de funcionamento. Então, vezes 6, ó. Multiplicando isso aqui, tentem fazer manualmente, como eu expliquei para vocês. No Enem, vocês não vão poder usar calculadora. Então, vão treinando aí as operações com os números racionais, certo? Ó, 7,2 kWh. Em casa, vocês estão usando, mas nas provas externas não, tá? Primeira e segunda, ok. Agora, eu vou subir a tela um pouquinho aqui, pra gente ir para a terceira questão. Qualquer coisa, vocês dão pausa aí no vídeo, tá? Para ir respondendo. A minha terceira questão. Calcule a intensidade da corrente elétrica, então eu vou calcular o I, ó, de um ventilador com a potência de 150 watts. Então, ó, o P, a potência desse ventilador, 150 watts. Ligado numa tensão elétrica de 110 volts. Então, o U, que é a DDP, ó, 110 volts. Então, ó, I, P e U. Essa fórmula vocês vão usar muito. P igual a U vezes I. E aí, substitui o P, que é potência, ó, 150. O U é 110. E aí, vocês vão calcular o valor do I. Ó, o 110 vai para o outro lado dividindo. Então, fica 150 dividido por 110. E eu vou ter que essa corrente elétrica é, deixa eu fazer aqui o cálculo, aproximadamente 1,3. Basta colocar uma casa após a vírgula, tá, gente? Nesses casos aqui, amperes. Ok? Bem simples a terceira. Vamos à quarta questão. A quarta deu tempo para responder no terceiro A, no terceiro B e os da tarde não deu tempo. A quarta, uma corrente elétrica tem intensidade de 15 amperes. Opa, deixa eu botar aqui. O I de corrente elétrica é 15 amperes. Percorre um fio condutor. Determine o valor da carga, ó. A carga que passa através de uma secção transversal em 2 minutos. Eu até expliquei para os meninos que isso aqui pode ser uma pegadinha, uma casca de banana que vai fazer vocês errarem, porque no Sistema Internacional de Medidas o tempo é dado em segundos. Então, em minutos, vocês não vão jogar em nenhuma fórmula. Ou vai ser em hora, no caso da energia consumida, né, que é uma exceção, e nas demais fórmulas em segundos, tá? Então, não esqueça de transformar aqui antes de jogar na fórmula. 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos tem 120 segundos. E aí, qual a fórmula? Essa aqui que a gente utiliza pouco, mas é bom vocês conhecerem, por isso que eu coloquei na revisão. Corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Corrente elétrica é 15, então substituindo aqui a carga, eu quero encontrar. E o tempo, ó, 120. Aí vocês vão fazer aqui a regrinha de 3, ó, vai ficar... A carga é igual a 15 vezes 120, que vai dar 1.800, e a carga é dada em Coulomb. Vocês estudaram muito no primeiro semestre, já devem até ter esquecido, tá? Quem quiser copiar aí, dá um pause no vídeo. Eu vou descendo aqui para a quinta questão. Fazer bem aqui. Quinta. Um resistor ohmico de resistência igual a 12 ohms, ó, entra aqui o nosso último assunto, tá? Primeira lei de Ohm, que é a resistência, ó, 12 ohms, é atravessado por uma corrente elétrica de 5,5 amperes. Então, o I, corrente elétrica, 5,5 amperes. Determine a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. Queda de potencial, DDP, tensão elétrica, tá? Tudo a mesma coisa. Qual a primeira lei de Ohm que nós estudamos semana passada? U igual a R vezes I. Ó, URI. Se vocês não... eu senti dificuldade de identificar o que a questão quer, qual a fórmula usar, olhem para as letras. Ó, aqui aparece resistência, é a primeira lei de Ohm. Então, vamos lá utilizar ela. U é quem eu quero encontrar.
O R, a resistência é 12. E o I, que é a corrente elétrica, é 5,5. Então, só multiplica isso aqui. Ó, 12 vezes 5,5 dá 66. E a DDP, vocês têm que lembrar que é dada em volts, tá? Muito importante lembrar a unidade de medida de cada coisa. Agora, vamos para a sexta questão. Vou fazer aqui, economizando espaço, para depois colocar a foto no grupo. Sexta, calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 220 volts de diferença de potencial. Então, o que é que eu calculei a resistência? Ó, a questão começa dizendo, calcule a resistência. E ela dá os dados, né? A corrente elétrica é 10 amperes e diz que a DDP, que é o U, é 200 volts. Ó, 200 volts. Então, mais uma vez, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. E só substituir. O U é 200, o R é quem eu quero encontrar, que é a resistência, e o I é 10. Então, para encontrar o R, o 10 vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que a resistência é 200 dividido por 10. Ó, corta um zero com um zero. Então, concluímos que a resistência aqui é 20. Unidade de medida, Ohm. Ó, essa letrinha grega aqui, tá? Ômega. Vamos para a sétima questão. Vou fazer aqui do ladinho. A gente usa esse lado de cá também, né? Sétima, um resistor de 50 ohms, ó, começa dizendo a resistência. 50 ohms. Ao ser submetida a uma DDP de 120, DDP-U, 120 volts, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor dessa corrente é, então, quer calcular a corrente elétrica, ó. De novo, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Ó, o 120, o R, a resistência é 50, e agora a gente vai calcular, não é o R, é o I, que é a corrente elétrica. Então, vai ficar, ó, I é igual a 120 dividido por 50. 120 dividido por 50, 2,4 amperes. Muito fácil, né? Você vai dizer, professora, eu vou tirar um 10 nessa avaliação. Pois é, eu coloquei para tirar 10 mesmo, porque tá muito fácil. 8, oitava questão, penúltima questãozinha. Ah, quem não veio para o presencial deve estar estranhando, né? Que tem muito mais questão. Eu ia explicar umas na sala, né? Pro pessoal do presencial e deixar eles treinarem em casa. Pessoal, quer aprender qualquer coisa, física, matemática, química, biologia, treine. Tudo é treino, tá? Por isso que eu coloquei muitos para que vocês pudessem treinar. Calcule a intensidade da corrente elétrica e a resistência elétrica. Então, ó, ele quer duas coisas, ó, na oitava, ó. Que é a intensidade da corrente elétrica e que é a resistência elétrica, ó. De um ferro de passar de potência, ó, P, a potência, 140 watts, ligada a uma DDP-U, ó, de 100 volts. Então, muito cuidado nessas que pedem duas coisas, que às vezes vocês calculam só uma, tá? E aí, por isso, erra. Então, primeiro eu quero a corrente elétrica, tá? Eu posso usar essa daqui, ó. P igual a U vezes o I. Por quê, professora? Porque a questão me está dando o valor do P e do U e está querendo que eu calcule o I, ó. Então, agora é só substituir. Quem é o P? É 140. Quem é o U? É 100. E desta forma eu calculo o valor do I. Ó, então, o I vai ser 140 dividido por 100, que vai dar 1,4 amperes. E agora, o segundo cálculo, que no caso é a da resistência. Ó, a resistência, vocês podem usar essa fórmula que a gente já está usando. Deixa eu procurar, tá bem aqui. Ó, para calcular a resistência, eu vou colocar logo a fórmula. Pronto. U igual a R vezes o I. Vocês observem que a questão deu o valor do U. O I eu não tinha, mas eu acabei de calcular. E aí você procura o valor do R, que é resistência, ó. Então, U é 100.
Resistência, eu vou procurar, e o I é 1,4. Então, para calcular a resistência, vai ser 100, ó, dividido por 1,4. Ó, 100 dividido por 1,4, a gente vai ter aproximadamente 71,4 e a resistência é dada em ohm, tá? Então, cuidado, para se a prova pedir 2 cálculos, vocês não passarem batido e fazer apenas um. Última questão, que é a 9ª. Uma diferença de potencial de 9 volts, a DDP, ó, o 9 volts, é aplicada nos extremos de um resistor de 3 ohms. Então, o resistor, ó, que é a resistência, 3 ohms. Podemos afirmar que a intensidade de corrente elétrica e a potência dissipada valem, mais uma vez, duas coisas, ó, corrente elétrica e a potência. Então, vamos lá. A gente pode aplicar U igual a R vezes I, ó, para calcular a intensidade, porque, ó, a questão deu U, deu R, e aí fica faltando o I, né? Então, o primeiro cálculo, ó, U igual a R vezes I, URI. O U é 9, o R é 3, e o I eu quero encontrar. Então, passa esse 3 dividindo. Então, fica I igual a 9 dividido por 3, e eu tenho que I é igual a 3 amperes. E agora, quer que você calcule a potência? A formulazinha de sempre também. P igual a U vezes I. Tem outras opções de fórmula nesse caso aqui, tá? Foi umas que eu apresentei para vocês. Mas vocês vão sempre pela mais simples. Ó, P é quem eu quero encontrar. Quem é o U, gente? 9. Quem é o I? É 3. Acabei de encontrar. E 9 vezes 3 é 27. E a potência é dada em watts. Pronto. Revisão toda corrigida. Se precisarem, dê pausa no vídeo, revejam. Se tiver alguma dúvida, entrem em contato. Vocês têm o meu WhatsApp, tá bom? Que eu vou ajudar vocês para que vocês tirem um 10 em física. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.